Olá, sejam bem-vindos a mais um capítulo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 13 da obra, que tem o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Dentro desse item, vamos continuar o estudo agora das instruções dos Espíritos, mais especificamente voltados ao item A beneficência. Primeira instrução que trata a respeito desse tema, não é? A beneficência. Esse item corresponde ao subitem 11, portanto, do capítulo 13, e esse subitem 11 é composto por 2 parágrafos com a instrução de Adolfo, bispo de Argel, que foi trazida ao nosso conhecimento em 1861. Em resumo, nós podemos dizer que essa instrução ensina sobre o poder e o efeito transformador da beneficência, tanto para quem a pratica quanto para quem a recebe, levando ambos à felicidade possível aqui na Terra e ao vislumbre da felicidade espiritual. Ainda, resumindo o item, nós diremos que a beneficência aqui é definida como sendo a ajuda que se dá ao outro, ao necessitado, e que ela é colocada na condição de uma obrigação e de um remédio, como nós observaremos na sequência do ensinamento de Adolfo, bispo de Argel. Bem, aquele nosso aspecto de continuidade, vamos lembrar. Anteriormente, nós estudamos que a caridade pode ser praticada por todos e aprendemos sobre os seus recursos, estudamos a caridade em seu aspecto material, espiritual e também moral. Este texto especificamente nos leva a analisar as benesses dessa prática para todos, principalmente do ponto de vista aqui da vida terrena. As benesses que nós conquistamos através da prática da beneficência aqui na Terra, na vida atual. E nós poderemos, então essa é a ideia de continuidade, né? Nós já estudamos tantas características da caridade, agora estudando a beneficência, nós temos um texto que nos ensina as benesses aqui para a Terra. A gente que já analisou, né? Já estudou um pouco do seu aspecto moral, espiritual, material, agora os efeitos. Bem, é interessante a gente notar também nesse texto, antes de iniciarmos, que ele é um pouquinho mais voltado para quem pratica a caridade aqui na Terra. Então a gente vai ver que a beneficência está muito próxima da caridade, são duas ideias muito próximas, dois conceitos muito próximos, e agora a gente vai ver um pouco mais sobre isso do ponto de vista de quem pratica, se prestarmos bastante atenção no texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos compartilhando aqui já a nossa tela, vamos ao primeiro desses 2 parágrafos que compõem o texto, para a gente começar a estudar essa instrução. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Então, o texto já começa falando sobre um efeito, né, que a gente tem da prática da beneficência, que são os deleites, as alegrias incorruptíveis que podem ser vividas aqui na Terra. É claro que há aqui uma diferença entre os deleites da beneficência, porque eles são puros, suaves, e consistem nas alegrias do coração que nem remorso nem indiferença perturbam. Ele está dizendo para a gente que muitos dos prazeres terrenos, dos deleites terrenos, são corrompidos pelo remorso e pela indiferença. Vale uma reflexão sobre isso, né? Quais seriam esses prazeres terrenos que nos levam a vícios, principalmente? Quase todos, né? Que nos levam aos vícios e que depois são corrompidos pelo remorso, a gente sabe que errou, e pela indiferença.
vale a reflexão nos nossos estudos mais profundos um pouco do Evangelho, né? Então, existe aqui já, de ponto de partida, uma comparação, né, entre os dois tipos de prazeres que se experimenta aqui na Terra. Ele está dizendo para a gente, ó, a beneficência é o caminho do deleite suave e que perdura. Continua o texto. Ó, pudesses compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olhe a criatura, as outras, como olha a si mesma, e se dispa jubilosa para vestir seu irmão. Mais uma passagem aqui na qual agora a beneficência está sendo aproximada da generosidade. E a generosidade é colocada como um sentimento que coloca todas as pessoas no mesmo patamar. Coloca os outros no mesmo patamar em que eu me considero. Patamar de igualdade entre as pessoas, né? Então, essa segunda passagem aqui nos leva a pensar na generosidade como caminho para a beneficência, né? Começamos sendo generosos. E a generosidade está aqui colocada sob seu aspecto moral, né? A pessoa se despe para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Pronto, o aspecto espiritual aqui, né? A gente abre mão da própria vestimenta para ajudar o outro. E tem como objetivo fazer o outro feliz. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Então aqui o texto narra, né, uma situação triste, né? Mas continua a comparação do que sente aquele que pratica a beneficência, aquele que é generoso, né? Perguntando, será que tem alguma festa do mundo que a gente pode comparar a alegria dessa festa celeste, né, que é quando a gente leva a alegria às famílias que da vida apenas conhecem sofrimento? Quando aqueles semblantes macerados, né, macerado significa abatido, né? Quando aqueles semblantes abatidos, né, pessoas realmente desanimadas, passam a refulgir, aquele semblante, né, o rosto que era abatido, passa a brilhar de esperança, né? A gente vê a esperança no rosto da pessoa quando a gente leva a alegria a elas, sendo generoso, sendo beneficente. Porque eles não tinham pão e ouviam seus filhos gritar, estou com fome. Porque essas crianças, né, que não sabem ainda de que viver aqui na terra é sofrer, reclamam e gritam, estou com fome. Então o texto, aqui a gente separou o parágrafo em duas partes, né, por se tratar de um parágrafo um pouquinho maior. Então o texto continua, mas até aqui a gente retoma um pouquinho as ideias do parágrafo, né, dizendo que aqui tem essa comparação muito clara da benesse que a beneficência causa para aquele que a pratica, como a gente dizia agora há pouco na abertura, né? O prazer que sente aquele que pratica a beneficência e o resultado aqui também já que a gente vê naquele que recebe, porque aquela família passava dificuldade e agora passa a ter esperança, agora passa a viver de forma um pouco diferente. Então vejam só, aquele que pratica a beneficência nesse primeiro parágrafo, ele recebe os deleites duráveis, os prazeres duráveis, a alegria durável, aquela que é do espírito.
E aquele que sofre e que recebe a beneficência substitui o sofrimento pela esperança. Então aqui começa a aparecer já para a gente desde o início o poder transformador dessa prática, né? Esse parágrafo até aqui explica que ser beneficente é ajudar, é ser generoso, e que isso causa alegria e transforma a pessoa em um representante de Deus na Terra. Olha o poder transformador da beneficência, né? Aquele que age de forma generosa e beneficente se transforma em um representante da divindade aqui na Terra. Esse é o benefício principal para quem ajuda, né? Ser representante de Deus, autorizado aqui na Terra, né? A trabalhar. E até aqui esse parágrafo fala também um pouco sobre o sofrimento que se transforma em alegria e esperança que renascem naqueles que são ajudados. Então, belíssimo parágrafo até agora, né? Vamos à segunda parte deste primeiro parágrafo ainda, então, né? Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. A pessoa que vê a mudança do desespero para a alegria se sente bem, claro, sente sua importância e descobre sua tarefa, seu lugar de atuação como representante da divindade na Terra, como nós víamos agora há pouco, né? Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Então aqui a gente vê agora que somos convocados a compreender, né, a questão da beneficência e compreendê-la como uma obrigação do cristão. Essa obrigação que nos leva a ir ao encontro de infortúnios, das misérias ocultas, e que a gente tem que ter sempre em mente para a execução dessa tarefa as palavras do Salvador, as palavras de Jesus, né? Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Essa obrigação, como nós vimos, causa alegria a todos. Essa obrigação consiste em encontrar, minorar, suavizar, não é, o infortúnio e as misérias ocultas. Essa é a tarefa do representante divino na Terra. Bom, agora essas palavras de Jesus, né? Toda vez que você veste um desses pequeninos, que veste um sofredor, né? Que veste uma pessoa que está em aflição, o significado de vestir aqui, né? Nas palavras de Jesus, é justamente auxiliar, né? Naquilo em que a pessoa precisar, não apenas no sentido de veste mesmo, de uma roupa, né? É cobrir, né? Proteger a pessoa necessitada. Então as palavras de Jesus significam que o Cristo sente o bem que é feito aos seus bem-amados. Toda vez que você protege um desses pequeninos, você está me protegendo. O que você veste, você está me vestindo. Toda vez que você sacia a fome de um deles, é a minha que você sacia. O que isso significa? Bem, Jesus ama profundamente a todos nós, em especial aqueles que sofrem mais, porque são mais necessitados, né? Ele mesmo disse que viria para os doentes, para os aflitos. Então, imaginemos o quadro descrito anteriormente no parágrafo. A mãe que ouve o filhinho chorar de fome e que sente isso como uma punhada aguda no seu como uma punhalada aguda no seu coração. A mãe que se sente dessa forma. Então, Jesus, por amar muito, claro que não é agradável a ele ver o sofrimento daqueles a quem ama. Então, assim como aquela mãe sente alegria e esperança em ver seu filho faminto ser alimentado, é como se ela estivesse sendo alimentada, né? A criança com alimento material e ela com alegria, com esperança. Então, a gente pode entender essas palavras de Jesus também nesse sentido. Que o Cristo se sente alegre e feliz por ver seus irmãos menores no caminho da caridade, no caminho do bem, no caminho do progresso espiritual.
Sente como se a benesse fosse dirigida a ele mesmo. Então é uma questão de sentimento, né? Estamos agradando a Deus, agradando ao Mestre Jesus quando agimos dessa forma. Então esse parágrafo mostra as benesses, ainda os efeitos da beneficência, e a coloca como obrigação a ser cumprida, mas uma obrigação que nos dá prazeres duráveis e reais, né, para o espírito, e que nos transforma em felizes representantes de Deus na Terra. Esse é o primeiro parágrafo. Vamos ao segundo parágrafo, que nós também aqui dividimos em duas partes. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Interessante que até aqui o autor do texto conversava com a gente, né? Ele dizia assim, se você compreendesse a caridade, se soubesse o prazer que há na prática da beneficência, né? Ele conversava com a gente. Agora ele está conversando com a caridade. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Ele está falando com a caridade. E aqui, a caridade está sendo bem aproximada da beneficência. As duas ideias, os dois conceitos estão sendo aproximados por esse espírito que escreveu, Adolfo, né? Que escreveu essa instrução. Então a gente pode entender a beneficência como sendo a caridade. Caridade que resume em si, sintetiza, que reúne em si todas as virtudes, né? Caridade reúne em si todas as virtudes. Por isso elas foram estudadas anteriormente, nos capítulos anteriores do Evangelho. Para a gente entender como chegar nesse momento aqui e sermos levados a praticar o bem nesse nível que o Evangelho está pedindo, né? Ele continua falando com a caridade. Praticando-te, caridade, né? Criarão eles para si infinitos gozos no futuro. E enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Aqui algumas palavras com as quais a gente não está muito acostumado, né? Vamos lembrar que ele termina o parágrafo anterior falando sobre os infortúnios e as misérias ocultas, pois é preciso caridade para encontrar e tratar de forma virtuosa tanto os infortúnios como as misérias ocultas. Ser paciente, ser brando, ser indulgente, perdoando, senão a gente não consegue praticar essa caridade ou a beneficência que está sendo pedida, né? Então, por isso o estudo, insistimos, né, das virtudes anteriormente. Agora, vamos seguindo o texto, né? Quando a gente pratica a caridade, os homens, né, os povos, são guiados ao gozo no futuro, ao prazer no futuro, às alegrias futuras, né? Caridade é apontada aqui como caminho para a felicidade de todos os povos. A palavra prelibar das alegrias, né? Prelibar é sentir prazer antecipadamente ao pensar em algo, segundo definição do dicionário, né? Então a gente pensa nas alegrias celestiais e já sente alegria, já sente prazer em saber que nós atingiremos isso no futuro. Então, caridade aqui como caminho para a felicidade de todos os povos, como consolo para a gente enquanto a gente está aqui na Terra, e felicidade que será vivida, né, mais tarde quando a gente se encontrar no seio do Deus de amor. O que significa isso? Quando a gente estiver num patamar de perfeição que nos permita sentir o reino de Deus, estarmos vivendo o reino de Deus o tempo todo. Segue o texto. Foste tu, novamente, né, caridade, virtude divina que me proporcionaste o único momento de satisfação que gozei na terra. Olha que interessante, né? Aqui ele coloca uma experiência própria. Satisfação, ele diz que só encontrou satisfação quando praticou a caridade, e não nos prazeres terrenos. Ele continua fazendo essa comparação, né?
que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Então, a procura humana pela felicidade só é saciada na prática da caridade, que nós insistimos, né? A beneficência, estudada aqui nesse item, está sendo aproximada do conceito de caridade. O que é um, praticamente é o outro quando bem praticado, né? Então é isso que Adolfo está nos ensinando aqui. E que quando nós praticamos, nós encontramos satisfação real na Terra. Nós encontramos aqui 3 coisas, né? Paz do coração, quem não quer ter o sentimento em paz, né? Seu sentimento, seu emocional equilibrado. Contentamento da alma, ter o espírito contente o tempo todo, ter os pensamentos contentes, né? Estarmos em estado de equilíbrio e contentamento permanente. Quem é que não gostaria, né? E que, portanto, é também remédio para as aflições da vida. O parágrafo até aqui ensinou a caridade como caminho único para o coração em paz, para a alma contente e como remédio para as aflições. Benesses, outra vez, para quem pratica, né? Embora a gente tenha visto também benesses para quem recebe a caridade ou a beneficência. Vamos à segunda parte, então, deste segundo parágrafo que encerra a instrução de Adolfo. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem famílias, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare, eles fechem os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Vamos retomando as ideias, né? Quando é que nós estamos a ponto de acusar a Deus? Quando o nosso sofrimento não é compreendido e quando nos revoltamos ou nos desanimamos diante desses sofrimentos, não é isso? Quando a gente está sofrendo muito e não sabe, não compreende, não consegue, não vislumbra o fim desse sofrimento, a gente fica a ponto de acusar a Deus. Quando a gente vê ao nosso redor, né, vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, etc., né, que o mundo está cheio de tudo isso, normalmente a gente pode ficar a ponto de questionar Deus, né? Mas Senhor, será que Deus não está vendo toda essa miséria aqui no planeta? E Adolfo, bispo de Argel, está nos dizendo, não reclame, quanto bem nós temos a fazer ainda, né? Não nos queixemos. Pelo contrário, vamos agradecer a Deus e ficar alegres, prodigalizai, né? Prodigalizai a mãos cheias, distribui a mãos cheias é isso mesmo. Encher as nossas mãos de simpatia, de amor, aspecto moral, aspecto espiritual da caridade, da beneficência, né? Enchemos as mãos de simpatia, de amor, de dinheiro, se a gente tiver, pelos deserdados dos bens desse mundo, que enlanguecem, né, que definham na dor, que vão definhando na dor, e no insulamento, no isolamento, né? Então a gente colherá nesse mundo desse modo doces alegrias, e aí ele termina o texto dizendo, né? E mais tarde, só Deus o sabe. Aqui o prelibar, né, das alegrias terrestres. Por que isso? Porque vejam, se é possível a gente sentir alegrias nesse mundo, em meio a todo esse sofrimento, o que pensar da felicidade que nós encontraremos no mundo, que é o reino de Deus, que é um reino feito apenas de felicidade, de perfeição. Que alegrias encontraremos com a perfeição de nossa alma, né? Então, esse parágrafo termina o texto com a ideia de que a beneficência nos traz
esse remédio mesmo para as nossas almas, né? Esse remédio para a nossa sociedade e nos dando aqui um modo, né, de praticar a beneficência para que ela se aproxime da caridade, né? E o modo está aqui, sem queixa, distribuindo de mãos cheias simpatia, amor, dinheiro, todos os recursos que a gente tiver em favor daqueles que são mais necessitados. Sendo assim, a beneficência um grande remédio para as mazelas, para as dores de nossa alma. Claro, né? Tanto daquele que pratica, quanto daqueles que são beneficiados por essa questão de caridade que Jesus nos colocou. Vamos concluir o nosso estudo dizendo que poder transformador, né? Que a gente pode notar esse poder transformador da beneficência, que transforma o sofrimento alheio em esperança e que nos transforma em representantes de Deus aqui na Terra, simplesmente por fazermos o bem a todos, e que ao mesmo tempo nos cura de nossos males, pois coloca-nos diante da perspectiva de quem sofre mais do que nós. Faz também com que criemos em nós cada vez mais recursos de auxílio através do desenvolvimento de nossas virtudes, fazendo-nos cada vez mais perfeitos e felizes, levando-nos a compreender melhor as mazelas terrenas e a compreender melhor o nosso papel diante delas. Então é assim que Adolfo, bispo de Argel, nos dá um quadro muito bonito de esperança, de reflexão, é claro, para a prática da beneficência, para a prática da caridade. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia aqui nos estudos do nosso canal. Nós desejamos, como sempre, que Deus nos abençoe em nossos estudos e na prática dessas belíssimas lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Um abraço fraterno a todos e até o nosso próximo encontro.